Oi, pessoal. Eu vou continuar aí a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Do Machado de Assis. Eu tinha lido aí até o capítulo 53 do livro, na última leitura que eu fiz aqui pro canal. E hoje eu vou tentar ler da página 103 até a página 123 do livro, no capítulo... Qual é o capítulo? Capítulo 60, é isso? Não, mentira, capítulo 70. Dona Plácida. Esse, Dona Plácida. Tentar ler esses capítulos aí pra vocês aí, tá bom? Então vamos lá, capítulo 54, a pêndula. Saí dali a saborear o beijo, não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte e a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há, que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem, o relógio definitivo e perpétuo. O derradeiro homem ao desperdício do sol frio e gasto há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite que não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, à semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhos. Aliás, os minutos ganhados. De certo tempo em diante, não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento ardiloso e traquinas saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitoril de uma janela o pensamento de Virgília, saudaram-se e ficaram de palestra. Nós arrolamos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos a repetir o velho diálogo de Adão e Eva. Capítulo 55. O velho diálogo de Adão e Eva. Brás Cubas, Virgília, Brás Cubas, Virgília, Brás Cubas, Virgília, Brás Cubas, Virgília, Brás Cubas, Virgília. Não entendi. É assim, ó. Disposto dessa maneira aí. Capítulo 56, o movimento oportuno. Aliás, o momento oportuno. Mas com a breca. Quem me explicará a razão dessa diferença? Um dia vimos-nos, tratamos o casamento, desfizemo-lo e separamo-nos a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma. Mordeu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, torno a vê-la, damos 3 ou 4 giros de valsa e eis-nos a amar um ao outro com delírio. A beleza de Virgília chegara, é certo, a um alto grau de apuro, mas nós éramos substancialmente os mesmos e eu, à minha parte, não me tornara mais bonito nem mais elegante. Quem me explicará a razão dessa diferença? A razão não podia ser outra senão o momento oportuno. Não era oportuno o primeiro momento, porque se nenhum de nós estava verde para o amor, ambos o estávamos para o nosso amor. Distinção fundamental. Não há amor possível sem oportunidade dos sujeitos. Essa explicação achei a eu mesmo, 2 anos depois do beijo, um dia em que Virgília se me queixava de um pinta-legrete que lá ia e tenazmente a galanteava. Que importuno, dizia ela fazendo uma careta de raiva. Estremeci, fitei-a, vi que a indignação era sincera. Então ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta e compreendi logo toda a grandeza da minha evolução. Tinha vindo de importuno a oportuno. Capítulo 57, Destino. Sim, senhor, amávamos. Agora que todas as leis sociais nolo impediam, agora é que nos amávamos de veras. Achávamos-nos jungidos um ao outro, como as duas almas que o poeta encontrou no purgatório. Di pari come buoi chevano a Diogo. E digo mal, comparando-nos a bois, porque nós éramos outra espécie de animal, menos tardo, mais velaco e lascivo. Ei-nos a caminhar sem saber até onde, nem por que estradas escusas. Problema que me assustou durante algumas semanas, mas cuja solução entreguei ao destino. Pobre destino. Onde andarás agora, grande procurador dos negócios humanos? Talvez estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome, e não é impossível que... Já me não lembro onde estava? Ah, nas estradas escusas. Disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. Era a nossa sorte armar-nos. Se assim não fora, como explicaríamos a valsa e o resto? Virgília pensava a mesma coisa. Um dia depois de me confessar que tinha momentos de remorsos, como eu lhe dissesse que, se tinha remorsos, é porque não tinha amor. Virgília cingiu-me com os seus magníficos braços, murmurando: amo-te, é a vontade do céu. E essa palavra não vinha à toa. Virgília era um pouco religiosa.
Não ouvia missa aos domingos, é verdade, e creio até que só ia às igrejas em dia de festa e quando havia lugar vago em alguma tribuna. Mas rezava todas as noites com fervor, ou pelo menos com sono. Tinha medo das trovoadas, nessas ocasiões tapava os ouvidos e resmoneava todas as orações do catecismo. Na alcova dela havia um oratóriozinho de jacarandá, obra de talha de 3 palmos de altura, com 3 imagens dentro, mas não falava dele às amigas, ao contrário, taxava de beatas as que eram só religiosas. Algum tempo desconfiei que havia nela certo vexame de crer e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela, preservativa e clandestina, mas evidentemente era engano meu. Capítulo 58, Confidência. Lobo Neves a princípio metia-me grandes sustos. Pura ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de dizer muitas vezes. Achava que Virgília era a perfeição mesmo, um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo. E a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência. Faltava-lhe a glória pública. Animei-o. Disse-lhe muitas coisas bonitas, que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer. Então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas sem poder abrir o voo. Dias depois disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas. Contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas pérfidas, interesses, vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de melancolia. Tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição e por um pouco de vaidade. E um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam um homem à vida pública. Faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia. E palavra, que era bonito, soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me, deram-me um papel que, mas para que o estou a fatigar com isto? Deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creia que tenho passado horas e dias, não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada, nada. Calou-se profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo, tinha um negócio que me mordia o espírito. E ria de um jeito sombrio e triste, depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Poderei-lhe que a rigor não se passara nada. Entraram 2 deputados e um chefe político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava e riam todos. Capítulo 59, um encontro. Deve ser um vinho enérgico a política, dizia eu comigo ao sair da casa de Lobo Neves. E fui andando, até que na Rua dos Barbonas vi uma sede, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Cortejamo-nos afetuosamente, a sede seguiu, e eu fui andando. Por que não serei eu ministro? Essa ideia rútila e grande, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes, essa ideia começou uma vertigem de cabriolas, e eu deixei-me estar com os olhos nela a achar-lhe graça. Não pensei mais na tristeza de Lobo Neves, senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com o homem. E perguntei a mim mesmo por que não seria eu como ele. Entrava então no passeio público, e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei, fui sentar-me num banco, a remoer aquela ideia. E Virgília, que havia de gostar. Alguns minutos depois vejo encaminhar-se para mim uma cara que não me pareceu desconhecida. Conhecia, fosse de onde fosse. Imagine um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas salvam o feitio? Pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia. O chapéu era contemporâneo do de Gessler. Imagine agora uma sobrecasaca mais larga do que pediam as carnes, ou literalmente os ossos da pessoa. A cor preta ia ceder no passo ao amarelo sem brilho. O pelo desaparecia aos poucos. Dos 8 primitivos botões restavam 3. As calças de brim pardo tinham 2 fortes joalheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuava as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que traziam também um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. Aposto que me não conhece, senhor doutor Cubas, disse ele. Não me lembra. Sou o Borba, o Quincas Borba. Recuei espantado. Quem me dera agora o verbo solene de um Bossuet ou de Vieira para contar tamanha desolação. Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio tão inteligente e abastado. Quincas Borba? Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Mas era. Os olhos tinham um resto de expressão de outro tempo, e o sorriso não perdera certo ar escarninho que lhe era peculiar.
Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo, arredei os olhos. Se a figura repelia, a comparação acabrunhava. Não é preciso contar-lhe nada, disse ele, enfim. O senhor adivinha tudo? Uma vida de miséria, de atribulações e de lutas. Lembre-se das nossas festas. Lembra-se das nossas festas em que eu figurava de rei? Que trambolhão! Acaba o mendigo. E alçando a mão direita e os ombros, com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna, e não sei até se contente, talvez contente, com certeza impassível. Não havia nele a resignação cristã, nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejara a alma, a ponto de lhe tirar a sensação de lama. Arrastava os andrajos, como outrora a púrpura, com certa graça indolente. Procure-me, disse eu. Poderia arranjar-lhe alguma coisa? Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, replicou. E não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço, a não ser dinheiro. Dinheiro sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam. Nem as quitandeiras. Uma coisa de nada, uns 2 vitens de angu, nem isso fiam as malditas, nem isso fitam as malditas quitandeiras. Um inferno meu, ia dizer meu amigo. Um inferno, o diabo, todos os diabos. Olhe, ainda hoje não almocei. Não? Não. Saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No 3º degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe. Não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca, pois saí cedo e ainda não comi. Tirei a carteira e escolhi uma nota de 5.000 réis, a menos limpa, e dei-lhe. Ele recebeu-uma com os olhos cintilantes de cobiça, levantou a nota ao ar e agitou-a entusiasmado. In hoc signo vinces, bradou. Não sei como é que se pronuncia isso, eu acho que é latim. E depois beijou-a com muitos ademanes de ternura e tão ruidosa expansão que me produziu um sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me, ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via desde muitos anos uma nota de 5.000 réis. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Sim, e acudiu ele dando um bote para mim, trabalhando, concluí eu. Fez um gesto de desdém, calou-se alguns instantes. Depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste, e preparei-me para sair. Não vá sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele escarranchando-se diante de mim. Capítulo 60, o abraço. Cuidei que o pobre diabo estivesse doido, e ia afastar-me quando ele me pegou no pulso e olhou alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo. Sentiu-lhe na mão uns extremações de cobiça, uns pruridos de posse. Magnífico, disse ele. Depois começou a andar à roda de mim e examinar-me muito. O senhor trata-se, disse ele. Joias, roupa fina e elegante e... Compare esses sapatos aos meus, que diferença, pudera, não? Diga-lhe que... Digo-lhe que se trata. E moças, como vão elas? Está casado? Não, nem eu. Moro na rua. Não quero saber onde mora, atalhou Quincas Borba. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota de 5.000 réis. Mas permita-me que não a vá buscar a sua casa. É uma espécie de orgulho. Agora adeus, vejo que está impaciente. Adeus e obrigado. Deixe-me agradecer-lhe de mais perto. E dizendo isso, abraçou-me com tal ímpeto que não pude evitá-lo. Separamo-nos finalmente, eu a passo largo com a camisa amarrotada do abraço, enfadado e triste. Já não dominava em mim a parte simpática da sensação, mas a outra. Quisera ver-lhe a miséria digna. Contudo, não pude deixar de comparar outra vez o homem de agora com o de outrora, entristecer-me e encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. Ora, adeus, vamos jantar, disse comigo. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão, o Borba furtaram-mo no abraço. Capítulo 61, um projeto. Jantei triste. Não era a falta do relógio que me pungia, era a imagem do autor do furto, as reminiscências de criança e outra vez a comparação e a conclusão. Desde a sopa começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida do capítulo 25. Então jantei depressa para correr à casa de Virgília. Virgília era o presente. Eu queria refugiar-me nele para escapar às opressões do passado, porque o encontro do Quincas Borba tornara-me aos olhos o passado. Não qual fora deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e gatuno. Saí de casa, mas era cedo, e iria achá-los à mesa. Outra vez pensei no Quincas Borbas, e tive então desejo de tornar o passeio público a ver se o achava. A ideia de o regenerar surgiu-me como uma forte necessidade. Fui, mas já não o achei. Indaguei do guarda. Disse-me que efetivamente esse sujeito ia por ali às vezes. A que horas? Não tem hora certa. Não era impossível encontrá-lo noutra ocasião. Prometi a mim mesmo lá voltar. A necessidade de o regenerar, de o trazer ao trabalho e ao respeito de sua pessoa enchia-me o coração. Eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Nisto caí à noite. Fui ter com Virgília. Capítulo 62, o travesseiro. Fui ter com Virgília. Depressa esqueci o Quincas Borba. Virgília era o travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido, aromático, enfuronhado em cambraia e Bruxelas. Era ali que costumava repousar de todas as sensações más, simplesmente enfadonhadas
enfadonhas, aliás, ou até dolorosas. E bem pesadas as coisas, não era outra razão da existência de Virgília. Não podia ser. 5 minutos bastaram para olvidar inteiramente o Quincas Borba. 5 minutos de uma contemplação mútua, com as mãos presas umas nas outras. 5 minutos de um beijo, e lá se foi a lembrança do Quincas Borba. Escrófula da vida, andrade do passado, que me importa que existas, que molestes os olhos dos outros, se eu tenho 2 palmos de um travesseiro divino para fechar os olhos e dormir? Capítulo 63. Fujamos. Ai, nem sempre dormir. 3 semanas depois, indo à casa de Virgília, eram 4 horas da tarde, achei-a triste e abatida, não me quis dizer o que era, mas como eu instasse muito. Creio que o Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele, não sei. Trata-me bem, não há dúvida, mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal, ainda esta noite acordei aterrada. Estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Tranquilizei-a como pude. Disse que podiam ser cuidados políticos. Virgília concordou que seriam, mas ficou ainda muito excitada e nervosa. Estávamos na sala de visitas que dava justamente para a chácara, onde trocáramos o beijo inicial. Uma janela aberta deixava entrar o vento, que sacudia frouxamente as cortinas, e eu fiquei a olhar para as cortinas sem as ver. Empunhar o binóculo da imaginação. Lobrigava ao longe uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia Lobo Neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro liame que nos tolhesse a expansão da vontade. Essa ideia embriagou-me. Eliminados assim o mundo, a moral e o marido, bastava penetrar naquela habitação dos anjos. Virgília, disse eu, proponho-te uma coisa. Que é? Amas-me? Oh, suspirou ela, cingindo-me os braços ao pescoço. Virgília amava-me com fúria. Virgília amava-me com fúria. Aquela resposta era a verdade parente. Aliás, era a verdade patente. Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim com seus grandes e belos olhos que davam uma sensação singular de luz úmida. Eu deixei-me estar a vê-los, a namorar-lhe a boca, fresca como a madrugada e insaciável como a morte. A beleza de Virgília tinha agora um tom grandioso que não possuíra antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentélico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela, como as estátuas, mas não apática nem fria. Ao contrário, tinha um aspecto das naturezas cálidas e podia-se dizer que, na realidade, resumia todo o amor. Resumia-o, sobretudo, naquela ocasião em que exprimia mudamente tudo quanto pode dizer a pupila humana. Mas o tempo urgia. Deslacei-lhe as mãos, peguei-lhe nos pulsos e, fito nela, perguntei se tinha coragem. De quê? De fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo, uma casa grande ou pequena, à tua vontade na roça ou na cidade, ou na Europa, onde te parecer, onde ninguém nos aborreça e não haja perigos para ti, onde vivamos um para o outro. Sim, fujamos, tarde ou cedo. Ele pode descobrir alguma coisa e estarás perdida. Ouves? Perdida, morta. E ele também, porque eu o matarei, juro-te. Interrompi-me. Virgília empalidecera muito, deixou cair os braços e sentou-se no canapé. Esteve assim alguns instantes sem me dizer palavra, não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta e da morte. Fui-me a ela e insisti na proposta, disse-lhe todas as vantagens de uma vida a sós, sem zelos, nem terrores, nem aflições. Virgília ouvia-me calada, depois disse: não escaparíamos, talvez. Ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo? Mostrei-lhe que não. O mundo era assaz vasto, e eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol. Ele não chegaria até lá. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações, e ele não a amava tanto que pudesse buscá-la se ela estivesse longe. Virgília fez um gesto de espanto e quase indignação. Murmurou que o marido gostava muito dela. Pode ser, respondi eu. Pode ser que sim. Fui até a janela e comecei a rufar com os dedos no peitoril. Virgília chamou-me. Deixei-me estar a remoer os meus zelos, a desejar estrangular o marido se o tivesse ali à mão. Justamente nesse instante apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida. Descansa que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Logo que apareceu na chácara, fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa. Virgília retirou-se apressadamente da sala, onde ele entrou daí a 3 minutos. Está cá há muito tempo? Disse-me ele. Não. Entrara sério, pesado, derramando os olhos de um modo distraído, costume seu, que trocou logo por uma verdadeira expansão de jovialidade quando viu chegar o filho, o nhonhô, o futuro bacharel do capítulo 6. Tomou-o nos braços, levantou-o ao ar, beijou-o muitas vezes. Eu, que tinha ódio ao menino, afastei-me de ambos. Virgília tornou à sala. Ah, respirou Lobo Neves, sentando-se preguiçosamente no sofá. Cansado? Perguntei eu. Muito. Aturei 2 maçadas de primeira ordem, uma na câmara e outra na rua. E ainda temos terceira, acrescentou, olhando para a mulher. Que é? Perguntou Virgília. Adivinha? Virgília sentara-se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, compôs-lhe a gravata e tornou a perguntar o que era. Nada menos que um camarote. Para Candiani? Para Candiani. Virgília bateu palmas, levantou-se, deu um beijo no filho com um ar de alegria pueril que destoava muito da figura, depois perguntou se o camarote era de boca ou do centro. Consultou o marido em voz baixa acerca da toalete que faria, da ópera que se cantava e de não sei que outras coisas. Você janta conosco, doutor? Disse-me Lobo Neves. Veio para isso mesmo, confirmou a mulher. Diz que você possui o melhor vinho do Rio de Janeiro. Nem por isso bebe muito.
Ao jantar desmentiu. Bebi mais do que costumava. Ainda assim, menos do que era preciso para perder a razão. Já estava excitado, fiquei um pouco mais. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra Virgília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar. Falei de política, da imprensa, do ministério. Creio que falei de teologia, se a soubesse. Ou se me lembrasse, Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez e dignidade, e até com certa benevolência superior, e tudo aquilo me irritava também, e me tornava mais amargo e longo o jantar. Despedi-me e apenas nos levantamos da mesa. Até logo, não? Perguntou Lobo Neves. Pode ser. E saí. Capítulo 64. A transação. Vaguei pelas ruas e recolhi-me às 9 horas. Não podendo dormir, atirei-me a ler e escrever. Às 11 horas estava arrependido de não ter ido ao teatro. Consultei o relógio, quis vestir-me e sair. Julguei, porém, que chegaria tarde, demais. Era dar prova de fraqueza? Evidentemente, Virgília começava a aborrecer-se de mim, pensava eu. E essa ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e a matá-la. Via-a dali mesmo, reclinada no camarote, com seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite, os cabelos postos em bandós, a maneira do tempo, e os brilhantes menos luzidios que os olhos dela. Luzidios, né? Menos lucidios que os olhos dela. Via assim, e doía-me que a vissem outros. Depois começava a despila, a pôr de lado as joias e sedas e despenteá-la com as minhas sôfregas e lascivas, a torná-la, não sei se mais bela, se mais natural, a torná-la minha, somente minha, unicamente minha. No dia seguinte não me pude ter, fui cedo à casa de Virgília, achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama, foi a sua resposta. Nunca me teve a menor soma de amor. Tratou-me ontem como se me tivesse ódio. Se eu ao menos soubesse o que é que eu fiz, mas não sei, não me dirá o que foi? Que foi o quê? Creio que não houve nada. Nada? Tratou-me como se não... Tratou-me como não se trata um cachorro. A essa palavra peguei-lhe nas mãos, beijei-as, e 2 lágrimas rebentaram-lhe dos olhos. Acabou, disse eu. Não tive ânimo de arguir, e aliás, arguia de quê? Não era culpa dela se o marido a amava? Disse-lhe que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha necessariamente ciúmes do outro que nem sempre o podia suportar de cara alegre. Acrescentei que talvez houvesse nele uma dissimulação, e que o melhor meio de fechar a porta aos sussos e às dissensões era aceitar a minha ideia da véspera. Pensei nisso, acudiu Virgília. Uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Disse isso com um tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal, e o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de candidez. Então, afastando-me, respondi: Você é que nunca me teve amor? Eu? Sim, é um egoísta. É uma egoísta, aliás. Prefere ver-me padecer todos os dias? É uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar, e para não atrair gente, meti o lenço na boca, recalcava os soluços, explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa intimidade, mostrei-lhe o perigo, o terror apaziguou-a. Não posso, disse ela, daí a alguns instantes. Não deixe meu filho. Se o levar, estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso. Mate-me você, se o quiser, ou deixe-me morrer. Ah, meu Deus, meu Deus. Sossegue. Olhe que podem ouvi-la. Que ouçam. Não me importa. Estava ainda excitada. Pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que minha insânia provinha dela e com ela acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos. Minutos depois tornávamos ao assunto da casinha solitária em alguma rua. Tornávamos ao assunto da casinha solitária em alguma rua escusa. Capítulo 65. Interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era a baronesa X. Virgília consultou-me com os olhos. Baronesa 10, né? Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece que o melhor é não receber. Já se apeou? Perguntou Virgília ao escravo. Já se apeou. Diz que precisa muito de falar com Sinhá. Que entre? A baronesa entrou daí a pouco. Não sei se contava comigo na sala, mas era impossível mostrar maior alvoroço. Bons olhos o vejam, exclamou. Onde se mete o senhor que não aparece em parte nenhuma? Pois olhe, ontem admirou-me não o ver no teatro. A Candiane esteve deliciosa. Que mulher! Gosta da Candiane? É natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia ontem no camarote que uma só italiana vale por 5 brasileiras. Que desaforo. E desaforo do velho que é pior. Mas por que é que o senhor não foi ontem ao teatro? Uma enxaqueca. Qual? Algum namoro, não acha, Virgília? Pois meu amigo apresse-se, porque o senhor deve estar com 40 anos, ou perto disso. Não tem 40 anos? Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu. Mas se me dá licença, vou consultar a certidão de batismo. Vá, vá. E estendendo minha mão, até quando? Sábado ficamos em casa. O barão está com umas saudades suas. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. 55 anos que pareciam 40, macia, risonha, vestidos de beleza, porte elegante, maneiras finas. Não falava muito nem sempre, possuía a grande arte de escutar os outros. Espiando-os, reclinava-se então na cadeira e desembainhava uns olhos
desembainhava, um olhar afiado e comprido e deixava-se estar. Os outros, não sabendo o que era, falavam, olhavam, gesticulavam, ao tempo em que ela só olhava, ora fixa, ora móvel, levando a astúcia ao ponto de olhar às vezes para dentro de si, porque deixava cair as pálpebras. Mas como as pestanas eram rótulas, o olhar continuava o seu ofício, remexendo a alma e a vida dos outros. A segunda pessoa era um parente de Virgília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos, chupado e amarelado, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão de coração. Era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muitas vidas e saúde. Virgília, nas primeiras semanas, não lhe tinha medo nenhum. Dizia-me que quando Viegas parecia espreitar, com um olhar fixo, estava simplesmente contando dinheiro. Com efeito, era um grande avaro. Havia ainda o primo de Virgília, Luiz Dutra, que eu agora desarmava à força de lhe falar nos versos e prosas e de o apresentar aos conhecidos. Quando estes, ligando o nome à pessoa, se mostravam contentes da apresentação, não há dúvida que Luiz Dutra exultava de felicidade. Exultava de felicidade. Mas eu curava-me da felicidade com esperança. Curava-me da felicidade com a esperança de que ele não nos denunciasse nunca. Havia, enfim, umas 2 ou 3 senhoras, vários gamenhos, e os flâmulos, que naturalmente se desforravam assim da condição servil, e tudo isso constituía uma verdadeira floresta de olheiros e escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras. Capítulo 61, as pernas. Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam minhas pernas levando ruas abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do hotel Faroux. De costume jantava aí, mas não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas que a fizeram. Abençoadas pernas, e há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo até então tinha-vos em má conta, zangava-me quando vos fatigáveis, quando não podíeis ir além de certo ponto e me deixáveis com desejo a avoaçar, à semelhança da galinha atada pelos pés. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas, vós deixastes a minha cabeça o trabalho de pensar em Virgília, e dissestes uma à outra: ele precisa comer, são horas de jantar, vamos levá-la a Faroux. Dividamos a consciência dele, uma parte fica lá com a dama, tomemos nós a outra, para que ele vá direito, não abalroe as gentes e as carroças. Tire o chapéu aos conhecidos, e finalmente chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes à risca o vosso propósito, amáveis pernas, o que me obriga a imortalizar-vos nesta página. Capítulo 67. A casinha. Jantei e fui à casa. Lá achei uma caixa de charutos que me mandara o Lobo Neves, embrulhada em papel de seda e ornada de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abria e tirei este bilhete. Meu B. Desconfio de nós, tudo está perdido. Esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus, esqueça-se da infeliz V.A. Foi um golpe, essa carta. Não obstante, apenas fechou a noite e corri à casa de Virgília. Era tempo, estava arrependida. Ao vão de uma janela contou-me o que se passara com a baronesa. A baronesa disse-lhe francamente que se falara muito no teatro na noite anterior, a propósito da minha ausência do camarote do Lobo Neves. Tinham comentado das minhas relações na casa. Em suma, éramos objetos de suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia o que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca, respondeu ela, abanando a cabeça. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas, o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez sentia alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles 2 dias eram já muitas, e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a, dias depois, expressamente feita em um recanto da Gamboa. Um brinco, nova caiada de fresco, com 4 janelas na frente e 2 de cada lado, todas com venezianas cor de tijolo, trepadeira nos cantos, jardim na frente, mistério e solidão. Um brinco? Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela verdadeira fascinação, não se lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim, a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo. O mundo vulgar terminaria à porta. Dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso, somente nosso. Sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem olheiros, sem escutas, um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição. A unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias.
Capítulo 68, o vergalho. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu, mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava o outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras. Aspas. Não, perdão, meu senhor, meu senhor, perdão, fecha aspas. Mas o primeiro não fazia caso, e cada súplica respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele. Toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei, justos céus. Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade. Ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Saí do grupo que me olhava espantado e cochichava as suas conjecturas. Segui caminho a desfiar uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora que ele se desbancava, comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Capítulo 69, um grão de sandice. Esse caso fez-me lembrar um doido que conheci, chamava-se Romualdo e dizia ser tamerlão. Era sua grande e única mania e tinha uma curiosa maneira de a explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci e tomei tanto tártaro, que fiquei tártaro e até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Pobre Romualdo. A gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria, e com razão. Eu não lhe acho graça nenhuma. Ouvida, tinha algum xiste, mas assim contada no papel, e a propósito de um vergalho recebido e transferido, força é confessar que é muito melhor voltar à casinha da Gamboa. Deixemos os Romualdos e Prudências. Bom, pessoal, eu vou parar de ler o livro aqui, tá bom? No próximo vídeo eu vou tentar ler até a página 144 do livro, no capítulo 89, chamado In Extremis. E é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Falou!